A graça e a paz, meus irmãos, vamos estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu queria pensar com você hoje no capítulo 1 do profeta Malaquias. Eu quero falar com você a respeito do culto que desonra a Deus. E por que esse texto em particular? Porque esse texto nos mostra os sacerdotes que haviam se desviado da palavra do Senhor e, por sua vez, levado o povo também a se afastar de Deus. O profeta Malaquias é levantado por Deus cerca de 100 anos depois do cativeiro babilônico. Já havia passado o período de Ageu, de Zacarias, de Esdras, de Neemias. Só que o povo não tinha um compromisso com Deus nem com a sua palavra. E eles estavam se desviando mediante a ação dos próprios sacerdotes. Então o profeta Malaquias ele é levantado por Deus para corrigir os sacerdotes e corrigir o povo. Mas o erro maior era, e estava vindo principalmente dos sacerdotes, porque eles tinham a responsabilidade de ensinar o povo a palavra, de ensinar a lei e, acima de tudo, de fazer o culto segundo a direção que o Senhor havia dado na sua palavra. Só que o povo estava oferecendo o pior, oferecendo aquilo que deveria ser rejeitado pelos sacerdotes. No entanto, eles estavam aceitando. E eu quero pensar com você exatamente sobre essa questão de um culto que desonra a Deus. Tanto que o profeta Malaquias, quando ele é levantado, e como já falamos, cerca de 100 anos depois do cativeiro babilônico, ele é um homem que ele não está aqui para prever o futuro. Ele está fazendo um diagnóstico do presente, da situação atual. Aliás, o profeta tem essa finalidade, não de revelar o futuro, mas trazer um diagnóstico da situação da pessoa, de uma igreja, de uma nação. Aqui o profeta Malaquias ele é usado por Deus para corrigir várias situações adversas. Eu quero pensar com você exatamente nesse culto que desagrada a Deus, nesse culto que desonra ao Senhor, nesse culto que não é aceito pelo Senhor. Então a primeira coisa que nós observamos aqui em relação a esse culto que é condenado pelo Senhor, que o culto que desonra ao Senhor é um culto que muitas vezes, e é uma grande realidade, esse culto ele não tem nem temor e nem espiritualidade. Ou seja, o temor e a espiritualidade saíram do coração das pessoas, e por ter saído do coração das pessoas o temor e essa espiritualidade, as pessoas agem segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Tanto que no capítulo 1, no verso 6 e o verso 7, olha só a repreensão de Deus em relação aos sacerdotes, porque é diretamente para os sacerdotes a palavra. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu temor? O Senhor está perguntando. Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis, em que nós desprezamos o teu nome? E eles ainda questionam a repreensão do profeta, a repreensão de Deus, melhor dizendo, através da boca do profeta. No verso 7 ele diz assim, o Senhor diz, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Observe que eles haviam perdido o temor, a espiritualidade. Eles perderam totalmente o compromisso com a palavra de Deus, com o Senhor. Eles não estavam entendendo que o que levou o cativeiro babilônico foi exatamente isto. O afastamento da presença do Senhor, um culto sem compromisso com Deus, a vida em pecado. Isso desencadeou no cativeiro. Mas parece que eles não haviam aprendido com seus pais e diante da situação que eles haviam passado. E quando a história acontece e não há uma mudança, a tendência é a história se repetir e está fadado mais uma vez ao erro, fadado mais uma vez a sofrer as consequências, porque afinal de contas o povo tinha que ter compromisso com Deus. No momento que eles se afastarem de Deus, eles estavam oferecendo ao Senhor um culto, uma adoração que era desprezada pelo Senhor, porque estavam oferecendo pão imundo. Se Deus é Senhor, se Deus é Pai, está falando de afetividade, está falando de amor. Então cadê o amor que eles não tinham para com Deus? Se Deus é Senhor, cadê o respeito que eles deveriam ter? Nem uma coisa nem outra. Nem tinham amor, nem tinham respeito. E já que perdeu o respeito, perdeu o amor, oferece qualquer coisa e que Deus, se quiser, que aceite. Essa era a ideia que estava passando no coração dos sacerdotes.
Então eles não tinham nenhum compromisso com o Senhor, estavam se desviando cada vez mais, levando o povo a se desviar. Tanto que muitas vezes nós falamos do desvio teológico. Começa onde o desvio teológico? Dentro dos seminários. No momento que o seminário começa a ensinar aquilo que não procede de Deus, que não está na sua palavra, começa a haver o desvio teológico. Tanto que muitas vezes nós vemos dentro das nossas igrejas, das instituições religiosas, pessoas completamente sem compromisso com Deus, pregando um evangelho que não tem nenhum relacionamento com Deus. Aí nós encontramos o liberalismo, muitas vezes sendo ministrado, crentes, pastores que não têm nenhum temor a Deus, que trazem muitas vezes o sincretismo para dentro da igreja, a mistura de várias religiões. Aí é o galho de arruda, é a rosa ungida, é o óleo consagrado de Israel, e tantas coisas que ocorrem no nosso meio, porque o temor saiu, o liberalismo entrou, começam a inventar coisas com a intenção de atrair pessoas, mas sem nenhum compromisso em observar a palavra de Deus. Mas tudo isso por quê? Porque não tinha amor ao Pai, ou seja, não tinha amor a Deus, e não tinha nem respeito à soberania do Senhor. Aí isso estava acontecendo. Então a liderança, quando ela age assim, o que acontece? Há um agravante, porque entenda uma coisa, a liderança ela não é neutra. Ou ela é canal de bênção, ou ela é canal de maldição. Ou ela vai trazer grandes coisas boas para o povo, ou grandes coisas ruins. Ela vai ser canal de bênção ou canal de maldição. Olha só o que diz verso 2 do capítulo 2. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E ele diz mais, e também já tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso ao coração. Ou seja, o Senhor estava fazendo que aquilo que eles ministravam, além do Senhor não receber, estava transformando em maldição, porque o Senhor não estava perdoando o pecado do povo e nem abençoando o povo. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado que a liderança ela não é neutra. Ou ela é bênção ou ela é maldição. Ou ela traz uma palavra vinda do Senhor, que procede de Deus para fortalecer a fé do povo, ou vai ser um desvio total. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós, como líderes, nós como pastores, nós temos responsabilidades. E o Senhor vai nos cobrar isto. Uma outra coisa que acontece que havia o quê? Um cinismo também no coração desses sacerdotes em relação ao Senhor. Olha só o que diz no verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que temos profanado? Ou seja, não havia nenhum compromisso, um cinismo tremendo em relação às coisas consagradas ao Senhor. Tudo que aconteceu, o cativeiro babilônico, a destruição do templo, a destruição da cidade, a ruína da cidade, tudo isso passou e eles não aprenderam. Irmãos, se nós não tivermos temor ao Senhor, nós estamos fadados a ter uma vida de fracasso. Nós, crentes, que temos compromisso com Deus, nós temos que estar na presença dEle. Não para recebermos bênçãos materiais, mas para termos a presença dEle conosco todos os dias. Para que a palavra que iremos proferir seja a palavra de Deus, e não invenções. Aqui esses homens estavam afastados do Senhor. E vai ficar pior. Observe que o texto continua. O texto continua mostrando que a desonra do Senhor também em relação ao culto, porque os homens estavam honrando mais aos homens do que ao próprio Senhor. Olha só o que diz o verso 8 e verso 9. Porque quando ofereceis ao animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. E olha só o que diz o verso 9. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus, que ele seja misericordioso convosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o que eles estavam oferecendo no altar eram animais cegos, coxos, animais doentes, muitos até dilacerados por feras. Eles estavam oferecendo aquilo que era inaceitável. Era tão inaceitável que se eles fossem oferecer aqueles animais, dar de oferta ou dar de presente para o governador não aceitaria.
O que está acontecendo? Eles estavam honrando mais aos homens do que honrando a Deus, porque para o governador eles davam o melhor, para Deus estavam oferecendo o pior. E Deus tem que receber o melhor de nós. Nós temos que ter compromisso com Deus. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, do culto antropocêntrico. As pessoas estão cultuando a Deus, mas colocando o homem no centro. Deus tem ficado em segundo plano, muitas vezes, nos cultos. As pessoas planejam o culto, fazem o culto pensando no homem, pensando em agradar o homem, pensando em agradar as pessoas que estão no culto. Não falam de pecado para não constranger, para não humilhar, para não entristecer. Ou seja, a palavra de Deus tem ficado em segundo plano e pregando aquilo que o povo quer ouvir e não aquilo que o povo necessita ouvir. Porque quer agradar, quer trazer as pessoas a estarem bem no culto, saírem da igreja com um coração leve, não porque ouviram a palavra de Deus, mas porque ouviram uma palavra de alento, que não traz mudança, que não traz transformação, que não traz vida eterna. Esse que é o problema. A gente cheia de alegria, mas vazias da presença e da graça e da misericórdia de Deus. Então isso é muito perigoso. E nós temos que tomar cuidado para nós não cairmos no mesmo erro que esses homens, infelizmente, estavam levando a nação. Uma outra coisa que nos chama a atenção em relação a isso, que um culto que desonra ao Senhor, quando o culto também é oferecido ao Senhor restos, e não as primícias. Olha só o que aqui diz verso 13 e verso 14. Preste bem atenção. E dizeis ainda, eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que é roubado, e o coxo, o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isto de vossa mão? Diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho em seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. O que eles estavam fazendo? Oferecendo aquilo de ruim. E a lei determinava que deveria ser oferecido o melhor, as primícias. Lembra de Caim e Abel? A Bíblia nos fala que Abel, ele ofereceu das primícias do seu rebanho ao Senhor como oferta. E o Senhor aceita Abel e aceita a sua oferta. Quanto que Caim, num determinado tempo, ofereceu algo ao Senhor. O Senhor não aceitou nem Caim e muito menos a sua oferta. Então, irmãos, o culto está entrelaçado na nossa vida. Culto é a vida, culto é o nosso coração, culto é a nossa entrega total ao Senhor. A oferta que eu levo até o altar, o dízimo que eu entrego, a minha oferta, é a minha vida. É aquilo que eu sou. Que as pessoas estão querendo oferecer ao Senhor qualquer coisa, sem compromisso, com um coração divorciado de Deus. Ou seja, são religiosos. Aqui havia o profissionalismo religioso. Agora, por que eles aceitavam esses animais se eles não podiam aceitar? Se a lei dizia que tinha que ser um animal sem mácula, com saúde, não podia ser um animal doente, por que os sacerdotes estavam oferecendo? Porque no meio desse povo que estava oferecendo esses animais, haviam pessoas muito fiéis. Sempre haverá um remanescente fiel. E o que os sacerdotes faziam? Pegavam a melhor carne, dos melhores animais, e separavam para si. Ou seja, eles não corrigiam o povo, primeiro para o povo ver o culto, e segundo, porque eles se beneficiavam daquilo que era oferecido. Os sacerdotes aqui, irmãos, estavam imitando Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, que foram mortos em batalha, lá na época de Samuel. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, diz que esses homens eram filhos de Belial. Eram sacerdotes, mas tinham compromisso com Satanás. Eram homens que não levavam o povo à adoração, mas havia prostituição no lugar de culto. Então esses homens não tinham nenhum compromisso com Deus, como nós temos, infelizmente, visto muitos pastores hoje que estão longe do Senhor. Fazem de tudo para manter a igreja cheia, porque eles não querem perder as benesses dos dízimos, das ofertas. Fazem de conta que não existe pecado, porque não são mais pastores, são pessoas que têm um compromisso só de manter a igreja cheia. Então, o que acontece nesses cultos? É o show, é a forma como leva o culto sem causar nenhum espanto das pessoas, e as pessoas vão chegando. Traz uma palavra que agrada, que alegra, mas nenhum compromisso com o Senhor, porque não querem perder
Me desculpe o que eu vou falar aqui, mas não querem perder o dinheiro. Eles querem se beneficiar sempre. Ou seja, a palavra de Deus ela é colocada de lado para agradar o povo. É o culto ao gosto do freguês. E era isso que estava acontecendo. Então estavam oferecendo qualquer coisa. Tanto que estavam fazendo que voto de tolo. Olha só o que diz o verso 14. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Ele diz que vai oferecer o melhor, ou seja, voto de tolo. Era o que estava acontecendo, irmãos. Era um culto inútil, um culto sem Deus. Porque estavam oferecendo o pior para o Senhor, como se Deus fosse um ser carente de culto. E os sacerdotes, por sua vez, também não tinham nenhum compromisso em levar as pessoas a cultuar o Senhor de forma correta. E uma outra coisa que estava acontecendo ali é que o culto desonra a Deus quando se torna um culto, mais uma vez eu falo, inútil. Olha só o que diz o verso 10. Presta atenção. Quem há entre vós que fecha as portas por nada e não acenda em vão o fogo do meu altar? O Senhor está dizendo assim, bom seria que se levantasse um sacerdote e fechasse as portas do templo e não permitisse que fosse oferecido os sacrifícios nesse altar. Bom seria que levantasse alguém com coragem, com ímpeto, com intrepidez, com ousadia, com temor e tremor perante mim e trancasse essas portas, porque esse culto eu não estou aceitando, porque o que vocês estão fazendo está profanando o meu templo, estão profanando o meu espírito. Era isso que eles estavam fazendo. A inutilidade do culto era tanta que o Senhor queria que alguém se levantasse e trancasse aquelas portas. Faltava temor. E se não tem temor, não tem um culto agradável. Se não tem temor, irmãos, tem, como já falamos, o voto de tolo. As pessoas prometem, cumprem. Prometem, mas não fazem. Prometem, mas não tem nenhum compromisso com Deus. Aí acontece o que estava acontecendo nessa época aqui, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Muitas igrejas, muitos líderes sem compromisso com Deus, sem vida no altar. E igrejas que, infelizmente, tem muitas pessoas, até muito boas, até muito crentes, muitas pessoas até muito corretas, mas em compensação, a maioria não quer nada com Deus. Mas se a liderança prega o que é certo e as pessoas fazem o que é errado, a liderança não tem culpa. Agora, se a liderança está pregando o que é errado e o povo obedece, a culpa recai sobre os dois. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Cuidado com a mensagem que você prega. Cuidado com que tipo de culto você tem oferecido a Deus. O nosso altar hoje é o nosso coração. A nossa oferta é a nossa vida. O Senhor quer de nós o melhor e não o pior. Ele quer a nossa vida no altar, por inteiro, e não oferecendo a Deus qualquer coisa. E não é pelo muito que se oferece, ainda que seja de qualidade. Se o coração não está naquilo, Deus também não recebe. Então, tome cuidado com o tipo de culto que você tem oferecido ao Senhor. Porque o Senhor quer ser honrado através da nossa vida. Através dos nossos cultos, nós honramos ao Senhor. Agora, se eu me afasto dele e ofereço a ele qualquer coisa, se eu estou na igreja, mas fora dela eu faço da minha vida o que eu bem entendo, eu não estou cultuando o Senhor. Eu estou maldizendo o Senhor. E você que é líder, você que é pastor, você que tem uma responsabilidade em relação a outras pessoas no culto e na igreja, eu quero dizer para você, se você agir de forma contrária, você vai ser canal de maldição sobre a vida das pessoas. Você tem sido um canal usado pelo diabo. Você tem sido instrumento de Satanás e não boca de Deus. Então, por mais que você faça, Deus não está preocupado com a quantidade de coisas que você faça. Deus está preocupado com a qualidade daquilo que está sendo oferecido a Ele. E a nossa vida tem que ser um reflexo da glória e da graça e da misericórdia de Deus. Não dentro da igreja, mas fora dela. Porque o culto começa no meu lar, o culto começa no meu trabalho, o culto começa do lado de fora, lá no mundo, onde as pessoas precisam ver em nós a misericórdia, a graça, a glória do Senhor refletida em nossas vidas. Por isso que nós temos que ser como um espelho que reflete a glória do Senhor. Que Deus tenha misericórdia em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a não sermos como os sacerdotes da época de Malaquias, e muito menos como o povo que estava longe do Senhor. Que temos compromisso com Ele. Amém? Pense nisso e que Deus te abençoe, rica e abundantemente.